Fala aí, pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal. Meu nome é Leandro Vicente, ou simplesmente Levi, e hoje eu tô com um convidado mais do que especial, o professor Cris. Hello, everybody. Obrigado, primeiramente, né, Leandro Vicente, o famoso Levi, pelo convite. E a gente vai bater um papo aí. Bom, eu fui criado no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, por muitos anos. Uma pessoa que acontece isso chama Early Bilingual. Então, eu fui aprendendo os dois ao mesmo tempo. Pô, legal. E a galera tem discutido muito isso hoje, né? Crianças aprendendo mais de um idioma ao mesmo tempo, que é cada vez mais comum. Programas bilíngues, né, estourando aí pelo Brasil. Então... E a gente vai falar bastante sobre isso, sobre a diferença, principalmente cultural, entre o Brasil e Estados Unidos. Gente, se você é novo aqui no canal, aqui você vai encontrar conteúdos desse tipo. A gente fala sobre aprendizado de idiomas, sobre inglês, a gente fala sobre diferenças culturais, conteúdos para desenvolvimento profissional também. E eu chamei o Cris aqui hoje, como vocês já perceberam, por ele ter uma experiência aí multicultural, né? Um duplo pertencimento, digamos assim, brasileiro e norte-americano. E a gente vai conversar um pouco sobre coisas que a gente gosta no Brasil e coisas que a gente gosta dos Estados Unidos. Uma perspectiva bem pessoal, obviamente, na verdade absoluta. Mas como vocês sabem, eu já morei um ano nos Estados Unidos, já voltei para lá umas 2 vezes. E o Cris, sendo norte-americano e brasileiro, também tem essas perspectivas. O negócio, assim, sinceramente, eu acho fácil encontrar coisas para gostar no Brasil, mas eu tenho o meu viés, né? Porque eu passei muito tempo aqui, então a gente consegue pensar em bastante coisa legal aqui. O brasileiro, às vezes, na verdade, tem mania de não valorizar tanto o Brasil, às vezes. Não, isso infelizmente. Aqui no meu canal, inclusive, eu já fiz um vídeo chamado falando sobre a síndrome do vira-lata. Tá aparecendo aqui no card, para quem não assistiu, eu falo um pouco sobre isso, sobre como que a gente precisa valorizar a nossa cultura, sobre como que a gente precisa não tomar como parâmetro, né, outros países como se fossem perfeitos. Eu também já fiz um vídeo, foi no ano passado, falando sobre não ter vergonha do seu sotaque, e nesse vídeo eu falo também um pouco mais sobre essas questões que envolvem pertencimento cultural e esse tipo de coisa. É muito legal esse tema, cara. Eu acho bastante pertinente toda hora. Sempre, porque sempre você tem pessoas que estão com essa sensação ou de que estão com vergonha do sotaque ou que tem essa síndrome de vira-lata. Então, uma coisa contínua, então, eu acho sempre pertinente, é bem legal. Não, com certeza, com certeza. E eu acho que as pessoas estão começando a acordar aos poucos para isso. Eu estou vendo algumas discussões surgindo mais, e isso passa justamente por identidade, né? Eu acho que, pelo sotaque ser identidade, o sotaque revela a nossa cultura. E até por isso que a gente decidiu falar sobre coisas positivas do Brasil e dos Estados Unidos, justamente para poder a gente entender que todo lugar tem seus pontos positivos e negativos, né? E aí a gente resgatar um pouco disso, querendo ou não, influencia até mesmo o processo de quem está aprendendo o idioma. Porque, no fim, a gente não aprende o idioma para ficar falando sozinho em casa. A gente aprende o idioma para poder se comunicar com o mundo, para viajar, para trabalhar, para consumir coisas de fora. E o que você vai oferecer, né? Como parte da sua cultura. Mas, queria saber, Cris, qual que é a primeira coisa assim, que vem à sua mente quando você pensa de qualidade assim, do Brasil? O que você gosta de falar para a galera de fora? Ou o que você gostaria, talvez, que os brasileiros se atentassem mais, assim, como qualidade nossa? Churrasco. Cara, nos Estados Unidos tem churrasco, não sei o quê. E diferente do que muitas pessoas pensam, não é só hambúrguer e hot dog. Mas a questão não é nem essa. A questão é a experiência de um churrasco aqui e lá é diferente. E isso nos mostra muito o relacionamento interpessoal do brasileiro. Tanto de pessoas que eles já têm intimidade, que convidam para o churrasco, ou pessoas novas que vieram, né? Talvez uma namorada nova de um dos amigos, ou né, qualquer pessoa que chega naquele ambiente, que vai participar desse evento, o tratamento, a recepção, o tratamento, o churrasco em si, o processo dele é diferente. Então, é uma experiência extremamente agradável e diferente do que a gente vive nos Estados Unidos. É mais pelo evento em si, né? Nem é tanto pela comida. Talvez também pela comida, mas justamente a forma como se dá, né? As reuniões familiares e tudo mais. Perfeito. Porque no Brasil, por exemplo, você chega, já tá conversando, às vezes toma alguma coisa, quem toma, quem não toma, toma.
E né, alguém vai pôr alguma carne, quando a carne sai, vai fatiar fininho, todo mundo fica meio em volta, criançada fica lá brincando, aí vai saindo de pouquinho em pouquinho em pouquinho por muito tempo. Assim, as pessoas que estão no churrasco, na verdade, são muito mais o evento do que a comida em si. Nos Estados Unidos, se você tiver numa turma de brasileiros, às vezes você faz alguma coisa assim, mas normalmente, quando sai a comida, sai toda a comida, cada um pega a sua carne, põe no seu prato junto com outras coisas e todo mundo senta e come. Então é uma experiência diferente. Tudo bem, conversa enquanto está comendo e tudo mais. Mas assim, é uma experiência diferente de você, né? Passar algumas horas comendo e conversando, de repente surge um violão, alguma coisa, ou ter um momento, oi, tudo bem? Olha o que todo mundo trouxe, faz a comida, cada um põe no seu prato, depois que come, às vezes faz uma atividade ou outra, fica conversando, mas é diferente, cara. Diferente. Sim, eu entendo bem o que você quer falar. Inclusive, eu tô gravando na laje hoje aqui. A laje é um terraço e churrasco na laje é uma marca do Brasil, né? Principalmente na periferia. Acho que é clássico. Eu, quando era criança, já fui em muitos churrascos na laje também. E lá nos Estados Unidos eu participei de um churrasco. Tem vídeo aqui no meu canal, tá aparecendo aqui em cima. O pessoal costuma chamar de cookout, porque esse foi um com o pessoal da minha universidade, né? Mas realmente, assim, foi legal, mas é bem diferente, assim. E isso que você tá falando do evento é bem real, porque, por exemplo, eu não bebo, e boa parte dos churrascos que eu vou tem álcool, e não deixa de ser legal a experiência para mim do que para as outras pessoas. Eu já fui em churrasco com amigos que são vegetarianos aqui, e também não deixou de ser legal para eles. Então, eu acho que muito mais mesmo pelo evento, sabe? Do que necessariamente pelo que você vai comer, que você vai beber, assim, isso realmente Eu nunca parei para pensar muito sobre isso, agora você está falando. Realmente tem todo um estudo sociológico que a gente pode fazer em cima do churrasco. É isso que eu quis dizer. A resposta é meio superficial. Mas se você for analisar o porquê dessa situação existir, cara, assim como as pessoas se relacionam durante esse evento e, né, mesmo as brincadeiras, até as histórias que conta, a piada, a mentira como uma forma de zoeira, sabe? História de pescador, essas coisas. Cara, eu racho o bico no Brasil com os três. É muito bom mesmo. Eu sempre costumo falar que os Estados Unidos possui muitas coisas legais, mas que essas coisas legais não são as coisas que geralmente a gente vê as pessoas falando, nem são as coisas que a gente costuma ver na mídia. Então, por exemplo, novamente, vai parecer superficial, mas é porque é uma quebra de estereótipo, assim, que muitos brasileiros têm. Eu gostei muito das pessoas, assim, tipo, eu tenho grandes amigos, inclusive, nos Estados Unidos, e eu fui muito bem recebido, assim, e isso é uma coisa que é diferente do Brasil, ainda assim, porque eu sinto que no Brasil a gente tende a ser mais caloroso, porém, nos Estados Unidos eu me senti muito bem acolhido, assim, pelas pessoas. Eu, por exemplo, passei, na minha primeira semana morando lá, eu jantei com uma família americana, acho que uma igreja que tinha perto da minha universidade, ela tinha esse programa que ela pegava estudantes intercambistas e dava match para poder jantar com alguma família da cidade, e foi uma experiência muito legal. E aí, depois disso, eu fiz um grande amigo, que é o Josh, e ele me levou para passar ação de graças com a família dele. E eu passei 5 dias lá com a família dele no interior de Illinois, próximo a St. Louis, ali assim. Hi, Josh. Hi, Josh. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo dessa experiência de ação de graças, do Thanksgiving. E o Natal eu passei com uma família americana também, só que dessa vez com um amigo que eu fiz pela internet. Eu fui lá para Califórnia, uma cidade chamada Buena Park, perto de Los Angeles, e eu levei um amigo brasileiro para poder passar junto ainda por cima. E assim, eu me senti muito bem recebido todas essas vezes. As vezes que eu fui a trabalho também. A última vez que eu fui foi em 2019 para Oklahoma. Eu fui até um pouco apreensivo, né? Porque a gente sabe que tem um histórico mais reacionário um pouco lá na região. Mas pelo menos as pessoas que eu trabalhava, inclusive uma gerente de produto que fazia parte do meu time, ela convidou a gente para ir no aniversário da filhinha dela, de 2 anos. Eu fui no aniversário, na casa dela.
A galera todo dia saía para comer com a gente, assim. Então, Que bom que você teve uma experiência bacana, né? Nesse sentido. sim, cara, sim, e foi uma coisa que eu curti, assim. Isso fez bastante diferença. É diferente, eu diria que é diferente do Brasil, por conta, eu acho, dessa noção de espaço pessoal, mas, ao mesmo tempo, eu não sei, assim, eu senti um esforço genuíno da maioria das pessoas que eu convivi de me fazer sentir bem-vindo, sabe? Pelo menos as pessoas que tinham contato direto, eu sentia isso, assim, elas faziam o possível para me fazer me sentir confortável. Eu acho interessante porque isso, como você diz, é um pouco uma quebra de estereótipo. As pessoas às vezes têm uma visão, né, do brasileiro ser mais caloroso e o americano ser mais frio. E você está relatando essa experiência, eu acho super legal, porque, na verdade, essa frieza, muitas vezes, não é que o americano é frio, é que o que acontece? Se você está num contexto de receber uma pessoa nova, é diferente de você estar no contexto de um desconhecido que você está ali para conhecer ou um desconhecido que simplesmente está na rua, não tem nada a ver, entendeu? Então, eu acho que é mais nesse contexto. Então, no seu contexto que você está falando, eu acho interessante que você pegou a vibe do americano que está ali para conhecer você, para receber você. E você vê que, tem muita gente legal nos Estados Unidos, não é todo mundo frio e distante, entendeu? Mas existe realmente esse outro lado que, né, o americano é um pouco mais... Eu diria reservado. Reservado para quem não tem intimidade ainda. Isso. A diferença é essa, você tocou no ponto-chave. Aqui no Brasil, por exemplo, você senta você está esperando um ônibus, você começa a bater um papo com o cara do lado, chega alguém reclamando da vida, você já debate um negócio ali, não sei o quê. Nos Estados Unidos, você senta no ponto do ônibus, ninguém fala nada para ninguém, chega o ônibus, entra quem precisa daquele ônibus, quem não precisa fica sentado lá no telefone, não faz nada, entendeu? Tipo, é diferente. Sim, só que aí as pessoas acabam achando que ela não vai conseguir ter boas relações com ninguém lá, sabe? Exatamente. Óbvio que existe uma série de fatores que contribuíram pro meu caso também, porque primeiro eu fui morar numa universidade, e universidades são ambientes com pessoas também jovens e mais abertas, né? É um ambiente que tende a ser mais progressista, inclusive, porque não tem como a gente ignorar a questão de pessoas de fora e tudo mais. Então, é multicultural, tem, né, aluno internacional, tem pessoas de toda a crença, de tudo. Então, realmente. Exato. E as pessoas que eu trabalhei também eram pessoas bem mente aberta, assim, também. Isso facilitou bastante. Mas, enfim, isso é um ponto que eu curto. E aí eu quero saber o que você gosta dos Estados Unidos, assim, que talvez não seja tão óbvio. Que, olha, é engraçado, mas não é a mesma coisa que você falou, mas é nessa linha. Uma coisa que eu gosto dos Estados Unidos, que já me remete a uma contrapartida que eu não gosto no Brasil, eu gosto do respeito um com o outro, não necessariamente amizade, como a gente disse antes. Eu não quero ser seu amigo às vezes, mas eu respeito você, respeito seus direitos. Né, o trânsito lá é diferente, não só por causa de lei, mas por causa de respeito ao outro motorista, respeito às leis de trânsito. Então, esse respeito que a sociedade tem ali nos Estados Unidos, pelo menos na minha experiência, nas cidades que eu estive, claro que cidade maior é um pouco diferente, isso diminui talvez um pouco, mas mesmo assim é uma coisa um pouco cultural, eu concordo, assim, com o que você quer dizer. Mais regida, né? E isso tem o seu lado ruim. Uma sociedade tão regrada tem um lado ruim que a gente pode até adentrar. Mas que é o ponto que eu vou falar do Brasil, inclusive, pode seguir. Adorei a deixa. Então eu vou te antecipar só um pouquinho, porque essa contrapartida do respeito, por exemplo, eu morei no Rio de Janeiro por um tempo. E não que não aconteça em São Paulo, mas eu vi de forma exacerbada no Rio, você está numa fila, a pessoa simplesmente entra na tua frente. Aí você fala, mano, peraí, cara. Aí se você falar, tem uma fila. Tá, desculpa, quer que vai pro final da fila?
Tipo, você tem que justificar o porquê que você não quer que a pessoa corte na sua frente, e a pessoa ainda acha ruim que depois de falar alguma coisa, você fala sim, não, eu gostaria de, né? Eu tenho que explicar por que você não deve cortar na minha frente. Então, existe uma atitude, assim, uma malandragem, quem fica em fila é otário. Entendeu? Sim, isso eu vivi muito, eu vivi muito isso na faculdade aqui, inclusive. A gente. É engraçado, acho que desde criança isso é muito. Acho que a gente é mais permissível para essas coisas, assim. Eu acho que para chegar no ponto de alguém, tipo, repreender, ou de alguém, tem que ser algo que já tá passando muito dos limites. Então a pessoa faz porque sabe que ninguém vai falar nada. É tipo isso. O brasileiro não é muito. Como é que fala isso? Tá vendo? Acho que ele é muito reativo para essas situações, eu diria. O americano, ele fala alguma coisa, ele faz alguma coisa. É mais direto. E isso, eu tava vendo um vídeo essa semana, eu não lembro de onde, mas eu tava vendo um vídeo que a pessoa falava que no Brasil, alguém veio de fora e falou que no Brasil ele percebeu que as pessoas não falam não. As pessoas falam tudo, assim. Depois a gente vê... porque a gente não é tão direto para dizer não, assim. A gente é muito para não ter confronto, né? Para não ter confronto. Exato. Mas aí, foi bom você falar isso, porque eu super concordo, e é uma coisa que eu acho legal nos Estados Unidos também, que é mais previsível essas situações, assim, que as pessoas tendem a respeitar mais, assim, as regras. Mas, em contrapartida, e eu falei isso num vídeo que eu fiz aqui falando sobre 3 coisas que eu acho que são melhores no Brasil que nos Estados Unidos, essa é uma característica que eu acho que tem 2 faces, porque eu sinto que por conta disso, no Brasil, a gente tende a ser mais solidário em alguns aspectos. Vou te dar um exemplo muito prático. Isso é bem controverso. Eu sei que tem pessoas que não vão concordar muito com o que eu tô falando, mas enfim. Já prepara o comentário. Por exemplo, se você aqui no Brasil for fazer a matrícula num lugar, tipo na faculdade, chegou lá, você veio de outro estado, e você esqueceu um documento, e é o último dia do prazo, você possivelmente conversando, você vai conseguir fazer com que deixem trazer esse documento depois. Tipo assim, você não fez de forma proposital, você não foi de caso pensado esquecer um documento. Sei lá, aconteceu, sabe? Você não conseguiu. Eu sinto que rola uma flexibilidade em momentos que eu acho importante ter essa flexibilidade. Porque eu sou muito a favor de regras, só que eu acho que toda regra tem uma exceção. Tem que ter E aí eu acho que tem uma certa humanidade por trás das regras, que é o que abre precedente para o problema que a gente acabou de falar. Então, assim, é uma questão muito complicada. Realmente. Uma outra questão semelhante nesse sentido é que simplesmente, assim, uma coisa bem básica, bem simples, aqui você briga preço. Você briga preço das coisas no Brasil. Lá não existe isso não. O que está marcado é o que você paga. Pagar à vista tem desconto? Não. Primeiro que ninguém compra muita coisa a prazo lá, né? Isso é coisa bem brasileira. Mas, permuta é menos comum lá também, entendeu? Todo um sistema um pouco enrijecido nesse sentido, de jogo de cintura. Sim. Eu acho que isso tem a ver, inclusive, com... E aí, fica tema para outro vídeo, isso envolve algumas questões socioeconômicas também, de construção da sociedade, o porquê. Se a gente for entender o porquê de cada coisa dessa, dá para discutir muito mais. De cada um, né? Então, assim, na minha cabeça, eu acho que no Brasil a gente faz certas concessões porque a gente precisa fazer essas concessões, e a gente acaba fazendo quando não deveria. E nos Estados Unidos eu acho que não faz porque não precisa tanto, assim. É verdade, mas também eu acho que também há, às vezes, a inflexibilidade de considerar que poderia fazer isso e ainda ficaria tudo bem, entendeu? Qual é o problema de um cara que está ali vendendo negócio para conseguir a venda tirar 10 conto do preço, entendeu? Mas ele não tem ele não pensa assim, o dono, o gerente não dá essa permissão.
não vende, ou vende ou não vende, entendeu? Ou quando você conversa com as pessoas, tem várias situações onde não é só pelo dinheiro ou a necessidade financeira, é uma coisa estrutural até nos Estados Unidos. Exato. Não funcionamos assim, nós somos assim. Não tem muita conversa, né? Isso muda, na verdade, que eu acho que isso mais muda quando a gente vê imigrante, por exemplo, que vem de uma outra cultura que é assim, aí você vê isso começar a tomar forma, um americano olhando, tipo, um italiano e um egípcio, assim, o que está acontecendo nessa conversa? Como isso é possível, entendeu? Exato. Nossa, daria para falar muita coisa, a conversa tá bem legal, mas assim, eu acho que o vídeo já tá com um tamanho legal. Se vocês quiserem uma parte 2, coloquem aqui que vocês querem uma parte 2, eu acho que esses assuntos sempre rendem bastante, eu curto muito. Fala um pouco do seu trabalho, Cris, na internet, quando que você vai voltar, que eu sei que você vai voltar com o seu canal, fala aí um pouco pro pessoal te seguir. Rapidinho, né, para não tomar muito tempo, eu tenho um canal de YouTube também, é da escola aqui, chama American English Online. E a gente tem todo tipo de vídeo. Eu gosto muito de phrasal verbs, então tem muito sobre expressões, mas tem gramática, tem dica, tem um monte de coisa. Então dá uma olhada no canal, vamos começar com ele de novo logo. E tem o Instagram aqui da escola, que é Jack _, tá? E no Brasil fala underline, mas o certo é underscore. Um underline entre cada palavra, Jack and Jill School. Então esse é o Insta. Legal, tá aparecendo escrito aí pra galera seguir. Cris, muito obrigado. A gente, como vocês estão vendo, a gente gravou aqui meio que no improviso. Eu gravei aqui no terraço da minha casa de dia, no meio das reuniões, e assim mesmo funciona, a quarentena. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite e nos vemos na semana que vem, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Olívio.